Fala, meus amigos tenistas, como é que vocês estão? Eu sou o Neto Rezende e hoje eu resolvi gravar um vídeo num formato, na verdade, eu tive essa ideia porque ontem eu acabei publicando um vídeo no Shorts, no YouTube Shorts e também nas outras plataformas, Instagram e TikTok, e eu vi que acabou gerando muito debate, aí eu resolvi fazer esse vídeo mais para trocar uma ideia com vocês, para entender um pouquinho daquilo que vocês pensam e ao mesmo tempo para trazer aquilo que eu enxergo com relação a isso. Antes de falar propriamente sobre o tema, eu queria pedir para você se inscrever, deixar o like e deixar um comentário, mesmo que seja um comentário crítico, para que a gente possa melhorar alguma coisa, trazer as coisas de uma forma diferente. Ultimamente eu tenho trazido vídeos com algumas informações gráficas, trazendo estatísticas e tudo mais, mas como esse vídeo é de opinião, eu vou só falar aquilo que eu penso e aí pode ser que fique realmente péssimo e você pode me dizer aí, ou pode ser que o vídeo fique legal e você concorde. Enfim, mas o fato é que alguns dias atrás, Tony Nadal, tio e ex-treinador de Rafael Nadal, acabou dando uma declaração falando que não vê João Fonseca como um jogador top, que não vê ele como um jogador excepcional. Isso acabou gerando um burburinho, digamos assim. A gente sabe que o brasileiro, quando surge um ídolo, a gente realmente defende eles com unhas e dentes e de fato, às vezes a gente acaba até acalorando um pouco mais o debate. E em contrapartida disso, no Prêmio Laureus, que aconteceu ontem, hoje eu estou gravando o vídeo dia 21 de abril, ou seja, o prêmio aconteceu ontem, o Boris Becker é um cara que já foi campeão de, acredito que, 6 grandes lãs, e o campeão de Wimbledon mais jovem de todos os tempos, foi vencer o Wimbledon acho que em 85, aos 17 anos, falou que o João Fonseca é um dos talentos jovens melhores, um dos melhores talentos jovens que ele já viu em todos esses anos que ele está no tênis, e não é de hoje que ele está fazendo parte de tudo isso. Então, assim, são dois extremos bem grandes, um cara que é extremamente experiente, que treinou um dos caras que são dos melhores de todos os tempos, que é o Rafael Nadal. O treinador dele, tio dele, falou que acha que o João Fonseca não tem nada de diferente, não tem nada de excepcional e, ao mesmo tempo, uma das maiores lendas da história do tênis, um cara que quebrou tantas marcas, tantos recordes, dizendo o completo oposto com relação a isso, e que o João tem sim potencial para vencer um grande slam e que ele é um dos maiores talentos jovens que ele já viu. Ou seja, são realmente dois extremos, e eu acredito que isso abre uma margem para que a gente possa discutir, porque se dois caras tão importantes pensam de formas tão diferentes, alguma coisa tem com relação a isso. Um tempo atrás eu trouxe um vídeo e eu pincelei um pouquinho com relação a algumas estatísticas das lendas do tênis, tanto das duas lendas atuais que nós temos, que são Alcaraz e Sinner, quanto do Big Three, Djokovic, Nadal e Federer, falando sobre as situações que eles estavam na idade que João Fonseca está hoje. E uma coisa que para mim ficou muito clara realmente é a diversidade com relação ao momento que eles tiveram de fato uma explosão em suas carreiras. Como a gente já está cansado de saber, Alcaraz e Nadal de fato tiveram explosões extremamente precoces, com eles vencendo títulos importantíssimos. Eu até coloquei um comparativo aqui. Rafael Nadal ganhou o primeiro Grand Slam com 19 anos, primeiro Master 1000 com 18 anos, Alcaraz também venceu o Grand Slam com 19 anos e venceu o Master 1000 com 18 anos também, em Miami 2022. Então, esses caras de fato são extremamente fora da curva, e eu acho que a gente acaba incorrendo em um erro muito grande quando a gente trata duas exceções como se fossem a regra. Eu acho que às vezes a gente, ao invés de a gente olhar como esses caras como se fossem fora da curva, às vezes a gente começa a usar eles como régua, quando na verdade a gente sabe que vai ser muito difícil surgirem caras como eles, são caras extremamente geracionais e que surgem uma vez a cada década, uma vez a cada 20, 30 anos, enfim. E o fato é que eu tenho uma opinião, pelo menos para mim, eu não queria que o debate fosse em torno disso, mas eu tenho uma opinião de que o Federer é o maior tenista de todos os tempos. E, ao mesmo tempo que ele é o maior tenista de todos os tempos, pelo menos para mim e você, se não concordar com essa afirmação, confirma que ele está entre os maiores de todos os tempos de qualquer forma, a gente sabe que o Federer, de todos os membros do Big Three, digamos assim, ele é o cara que demorou mais para despontar. O Federer venceu seu primeiro Grand Slam em Wimbledon 2003 aos 21 anos e 10 meses, quase 22 anos, e venceu o primeiro Masters 1000 quase com 21 anos em Hamburgo 2002.
Ou seja, eu acho que esse debate sobre precocidade que nós vivemos tendo, que a gente vive tentando forçar isso, como se ou o João Fonseca é obrigado a vencer determinado título antes de completar determinada idade, ou ele nunca vai vencer nada. Ou quando a gente fica comparando, hoje tiveram vários debates, aí tem um comentário só do vídeo short que eu publiquei que ficou com mais de 30 comentários do pessoal debatendo. O pessoal falando, porque Alcaraz e Nadal ganharam isso com determinada idade. Pessoal, acredito que o fato de você ganhar algo sendo extremamente jovem não determina aquilo que você vai ser no futuro. E o fato de você não vencer algo extremamente relevante muito jovem também não determina aquilo que você vai ser no futuro. Eu acho que o mais importante quando a gente está olhando para um jogador jovem que está em uma evolução é que ele de fato evolua. E a gente sabe que o João Fonseca ele não está estagnado, o João não está. As deficiências que o João apresentava no ano passado já não são as mesmas deficiências que o João apresenta esse ano. Eu compartilho vídeos aqui no meu canal todos os dias de treinamentos do João, de jogos do João, enfim, de várias formas que a gente pode analisar o jogo do João e já está tendo vários comentários. Que o João Fonseca está ganhando muita massa muscular, que o João Fonseca está melhorando mobilidade. O João tinha um problema que muitas pessoas acreditavam que poderia ser uma lesão crônica, e o João está tendo uma sequência gigantesca de campeonatos, está saindo quando é eliminado, mas não está se retirando de campeonato nenhum para se poupar fisicamente, porque está com dores ou nada do tipo. Ao mesmo tempo, a gente vê diversos tenistas importantes no circuito, Jack Draper, Mensik, Roger Rune, enfim, tantos outros tenistas que estão tendo problemas físicos, e o João Fonseca, ele está demonstrando que ele está evoluindo em diversos aspectos técnicos. A devolução do João é uma deficiência, mas que já melhorou. O aspecto físico é uma deficiência, mas está evoluindo. O backhand do João era uma deficiência. Hoje eu já não considero mais uma deficiência do João. Então, eu acho que quando a gente olha para jovens, eu acho que a gente tem que olhar para ver se ele está evoluindo. E o João está demonstrando muitas evoluções. O João está demonstrando que ele está melhorando em jogo. E esse é o aspecto que eu acredito que a gente tem que observar com mais cuidado com relação ao João. O João é um garoto de 19 anos que já ganhou um Challenger 175, que todo mundo sabe que é o Challenger mais concorrido de todo ano, que é o Challenger de Phoenix, que tem uma chave que se assemelha muito mais a uma chave de ATP 250 ou até de ATP 500. O João venceu um ATP 250 em Buenos Aires, o João venceu um ATP 500, que é, inclusive, talvez o campeonato favorito de Roger Federer, ao lado dos torneios na grama ali, que é o ATP 500 da Basileia. Ou seja, o João conseguiu vencer torneios importantes. Esse ano ele está sendo extremamente sólido, desde que começou a gira de saibro, tendo ido até o round 3 do Masters 1000 de Monte Carlo, tendo ido até o round 3 também do ATP 500 de Munique. Ele está se demonstrando ser um jogador sólido, está se solidificando cada vez mais dentro do top 30 do circuito da ATP. Muitas pessoas acabavam falando muito sobre o Lernat Etienne, sobre o Mensik. Os caras já estão caindo drasticamente no ranking. Enquanto isso, o João está se demonstrando ser um jogador sólido, mesmo tendo ficado alguns meses aí parado ou em más condições físicas depois de uma lesão. Então, assim, a conclusão que pelo menos eu chego é que a gente não pode medir um jogador novo que esteja chegando, seja ele qual for. Isso aqui serve para o João, mas isso aqui também serve para o Rodar, isso aqui também serve para o Landalucci, que são muito comentados pelos gringos, porque a gente não pode medir eles pela régua dos caras que são exceções no circuito. E outro aspecto que eu acabo levantando muito e acabo pensando é sobre como algumas pessoas acabam dando opiniões polêmicas sobre alguns atletas brasileiros que têm, de fato, muitos fãs, como é o caso do João Fonseca. Muitas vezes as pessoas dão opiniões que nem elas mesmas concordam, às vezes para poder causar uma determinada polêmica, para poder voltar a ter um pouco mais de evidência. A gente vê muitos gringos rivalizando o João Fonseca com diversos talentos que estão surgindo por aí. Já vi gente falando do Coamé, já vi gente falando sobre o próprio Landalucci, sobre o Rodar. Porque se o João está sendo usado como régua diante dos talentos que estão surgindo, como é o caso do próprio Etienne também, é porque o João de alguma forma se destaca para as pessoas e as pessoas de fato veem algum diferencial nele. Porque se o João de fato fosse tão irrelevante e não tivesse nenhum tipo de talento como as pessoas costumam falar, acredito que ele seria simplesmente ignorado.
E uma coisa que os gringos não estão conseguindo fazer, de fato, é ignorar o João. Seja pelos resultados dele de quadra, ou seja, de fato, pelo barulho que se faz na mídia, porque eu acredito que, muitas das vezes, o barulho que se faz na mídia é um reflexo daquilo que o jogador demonstra ser. Porque se o João Fonseca não demonstrasse ser alguém tão diferenciado como de fato ele é, jamais a mídia iria perder tempo falando, comentando sobre ele, falando sobre o potencial, sobre aquilo que ele pode ser. Uma coisa que eu quero deixar claro é que isso aqui não é um vídeo sobre expectativa, sobre aquilo que o João vai ou não deixar de ganhar. A gente teve o caso do Thiago Fernandes, acabou que o Thiago Fernandes foi um caso diferente porque ele praticamente abandonou a carreira dele no juvenil, foi um brasileiro que foi top 1 do ranking mundial, mas existia muita expectativa no Thiago Fernandes e ele teve outras escolhas pessoais para a vida dele. Hoje ele trabalha como corretor de imóveis no mercado imobiliário. Eu não acredito que isso vai acontecer com o João Fonseca, mas vai que em algum momento acontecer. Ele não deve nada a ninguém. Mas o que a gente está debatendo aqui é sobre o potencial e a gente sabe que o potencial está lá. Muitas pessoas que são mais resultadistas, que julgam as coisas muito mais por resultados, se fez isso é aquilo, se não fez isso não é aquilo, acabariam dizendo a mesma coisa sobre Djokovic, acabariam dizendo a mesma coisa sobre Jannik Sinner, acabariam dizendo a mesma coisa sobre o Federer, porque todos eles que eu citei agora, na idade que o João Fonseca está, eles ainda não tinham conquistado as coisas tão grandes que depois eles vieram a conquistar. Então, o alerta que eu faço também para as pessoas, eu não quero fazer ninguém mudar de opinião. Eu só quero apresentar um novo ponto de vista que talvez faça sentido para alguém aqui. Às vezes, se você estivesse julgando o Federer na idade que o João Fonseca está, você estaria comentando as mesmas coisas. E depois, naturalmente, você iria se arrepender, porque todo mundo sabe aquilo que o Federer se tornou. O Sinner, ele demorou muito mais para se deslanchar na carreira profissional do que o Alcaraz. E hoje em dia, o que é que a gente está vendo em 2026? Um Sinner muito mais sólido dentro de quadra do que o Alcaraz, que está passando por problemas psicológicos, que está passando por, enfim, questões naturais também, de uma pessoa que adquiriu tantas responsabilidades tão cedo. E um ponto que eu acho extremamente determinante também, que eu acho chave, é que, coincidentemente ou não, Alcaraz e Nadal, que são os dois excepcionais que surgiram tão cedo, são dois que amadureceram fisicamente muito mais cedo do que os demais. Ou seja, será que o fato deles terem decolado tão jovem, o fato deles terem conquistado esses títulos tão jovem, é de fato somente por questões técnicas? Ou será que é porque eles já tinham a técnica, assim como Nadal, ou assim como o Federer, assim como o Djokovic, assim como o Sinner, mas o físico deles acabou privilegiando eles e permitindo que eles começassem a competir no alto nível de uma maneira mais precoce. Muitas vezes o debate da gente fica muito mais girando em torno daquilo que é técnica, daquilo que é talento, mas às vezes está muito mais atrelado a aspectos físicos também. É basicamente isso. O meu ponto é, a gente não precisa ficar jogando nenhum tipo de hate, nenhum tipo de energia negativa sobre nossos atletas ou sobre até atletas internacionais. O que a gente tem que ver, de fato, é aquilo que o jogador demonstra pra gente. Se o jogador demonstra dentro de quadra, de uma forma precoce, que ele tem talento, mesmo que ele não conquiste as coisas propriamente dito, eu acho que a gente deve dar pelo menos um tempo para que ele possa, às vezes, amadurecer, para que ele possa, de fato, evoluir aquilo que ele tem para evoluir e, a partir daí, a gente chegar às nossas conclusões para as pessoas que gostam de chegar em conclusões. Eu só queria trocar essa ideia com vocês e eu quero saber de vocês no comentário o que é que você acha sobre o João Fonseca, sobre os talentos que estão surgindo hoje, sobre o Thiem, Sik, Rodar, enfim. Você acha que faz sentido aquilo que o Tony Nadal falou? Você acha que faz sentido o que o Boris Becker falou? Ou você acha que faz sentido alguma coisa que você pense? Deixa aí nos comentários, vamos trocar ideia e é basicamente isso. Antes de finalizar o vídeo, queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, para a gente é muito importante. O canal começou há praticamente menos de 2 meses e eu estou vendo que muitas pessoas estão acabando interagindo com a gente. Sempre a sua interação é muito importante para a gente. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.